Vamos falar agora, pessoal, sobre o sumário gráfico, tá? O sumário gráfico ele é um gráfico, na verdade, que vem com muitas informações muito importantes de uma base de dados, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha mais de perto aqui no sumário gráfico, tá? E para conseguir esse sumário gráfico, nós vamos continuar com a mesma base de dados que nós estamos trabalhando ainda até agora, tá bom? Então, nós vamos realizar este setup minitab aqui, tá, pessoal? Estatística básica, sumário gráfico, tá bom? E vamos ver o gráfico que nós conseguimos lá no minitab, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Estatística básica e o sumário gráfico, tá? Então, tá aqui, tá? Esse endereço, né? Setup minitab está aqui, né? Estatística básica, sumário gráfico, ok? Então, é aqui que está a nossa o setup minitab. Estatística básica, sumário gráfico. Muito bem. Qual é a variável que nós vamos trabalhar, né, pessoal? Calorias. Ainda estamos trabalhando, né, com aquela base de dados inicial lá, tá bom? Então vamos lá. Eu coloco aqui a caloria. Não vou mexer, pessoal, em outros quadros, tá? Em outros dados, tá? O nível de confiança, eu vou trabalhar com 95% de nível de confiança, tá? E não vou mexer em mais nada, tá? Vou dar um OK aqui para que a gente gere o sumário gráfico. Muito bem. Dei um OK e agora o Minitab está pensando aqui para gerar o sumário gráfico, tá bom? Muito bem, ele já gerou aqui o gráfico, né? O sumário gráfico, tá bom? Eu vou expandir ele um pouco aqui para a gente conseguir enxergar ele bem, de uma forma bem clara, tá bom? Muito bem. Este é o sumário gráfico, tá? Nós vamos falar a respeito de cada um desses itens aí daqui a pouco, tá bom? Mas é um gráfico onde a gente conseguiu gerar muita informação a respeito da minha base de dados, tá bom? Eu vou só aqui marcar alguns dados para a gente ter certeza que o que eu estou trabalhando lá é o mesmo que nós estamos falando aqui, e tá, pessoal? Já digo de antemão, tá? Mas é só para você, né, conectar esta base de dados àquela lá da sua apostila, para você ficar segura com isso, tá bom? Eu já sei que mas é bom você também, né, ter essa segurança para você se sentir bem fazendo, né, o seu trabalho, tá bom? Vamos lá, então? Então a média aqui está dando 1.671,6, tá? A média aqui 1.671,6, tá? Então nós estamos falando a mesma base de dados, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito destes dados, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho, né, mais pontualmente a respeito desses dados aqui, tá? Nós vamos analisar, na verdade, esses dados aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Esse gráfico aqui, ele particularmente, né, tem tem uma aparência que nos leva a acreditar que é uma base de dados que tem muita variabilidade de processos, tá? Você pode perguntar por quê? Bom, veja que aqui a base, tá, da curva de Gauss aqui, ela é muito larga, tá? Aí você pode perguntar, mas qual seria o ideal então, né, professor, né? Então eu vou dizer para você, seria uma curva de Gauss mais ou menos assim, ó. Tá? Ela seria mais estreita, né, e mais alta. Por quê? Porque isso demonstra que a sua variabilidade de processo é menor, ok? Comparado com essa informação que nós temos anteriormente aqui, tá bom? Então essa seria essa curva de Gauss aqui em azul seria uma curva de Gauss com menor variabilidade comparando, né, com essa curva de Gauss aqui vermelha. Fique tranquila, fique tranquilo, você vai entender exatamente o que é a curva de Gauss, tá bom? Então fique bem, porque nós vamos ver com bastante precisão tudo isso, tá bom? Muito bem, mas eu já estou dando, né, as cenas dos próximos capítulos aqui. Todas essas informações, né, você precisa ter domínio, você precisa entender tudo isso, né? E cada uma delas nós vamos estudar, tá bom? Então é só mais para realmente mostrar o que vem pela frente, tá bom? Muito bem, aqui nós temos um box plot, pessoal, né, que mostra
a questão do deslocamento aqui da média, né? A gente vê que a média aqui no caso está mais deslocada para a direita, né? Então isso mostra que esses dados não estão centralizados também, tá? E mostra esse quadro aqui gráfico também, que nos indica que a nossa média está diferente da mediana, tá? Isso não é muito bom, né, pessoal? O ideal, idealmente, é que a média se aproxime muito da mediana, tá bom? Mas isso é uma informação que depois você vai entender melhor. Fique bem tranquilo aí, tá bom? Muito bem. Então aqui nós vamos falar também, pessoal, a respeito do valor P, ou também conhecido como p-value, tá? Nós vamos estudar com bastante precisão esse item também, mas é o valor de Pearson, tá? O valor de Pearson determina aqui no caso se esses dados são dados de uma distribuição normal ou não. Para ser considerados dados normais, ou seja, dados de uma distribuição normal, o seu p-value tem que ser maior que 0,05. E aqui no caso, o p-value está menor que 0,05, ou seja, é pouco provável que esses dados aqui sejam considerados de uma distribuição normal, tá bom? Muito bem. A média, né, pessoal? Então, aqui no sumário gráfico, a média sempre vem, né, também listada aqui. O desvio padrão mostra a variabilidade do seu processo, tá bom? Então esse é um item muito importante aqui também. Nós vamos estudar o desvio padrão também, tá? Variância, assimetria, curtose e o número de amostras, tá? Veja quanta informação vem no sumário gráfico, tá? O valor mínimo, tá? O valor do primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Muito bem. E aqui também vem, né, pessoal, mostrando os intervalos de confiança, tá? O que são esses intervalos de confiança? São os intervalos que o Minitab garante que vão acontecer para esse banco de dados, com 95% de nível de confiança, tá bom? Então isso indica que todo esse banco de dados vai estar, né, com um valor mínimo aqui de 1.642, tá? Para a média, e um valor máximo para a média de 1.700.6. Isso ajuda muito, né, pessoal? Tá? Depois nós vamos falar sobre mediana. E, de novo, né, o Minitab diz que nós teremos uma mediana mínima de 1.621 e uma mediana máxima de 1.741. Tá? E depois o desvio padrão. Então aqui mostra que nós teremos no máximo um desvio padrão de 82,9 e, no mínimo um desvio padrão de 82,9 e no máximo um desvio padrão de 124,8, tá bom? Então você veja que são muitas informações que são geradas pelo sumário né, do Minitab, tá bom? Sumário gráfico. Então, este também é uma importante ferramenta do Minitab e uma ferramenta básica também, né, pessoal? Você veja que com o mesmo banco de dados, com a mesma base de dados calorias, nós fizemos uma varredura dos principais índices, né, os principais valores, as principais métricas que nós devemos avaliar em uma base de dados, tá bom?